Fala pessoal, beleza? Luciano aqui, vamos para mais um recap semanal, tá? Começar um pouco sobre o contexto. Índice dólar, né, como havia comentado no final de semana passado, acabei não acompanhando o mercado por esses dias, né? Vou fazer uma passagem um pouco mais breve ali, tá? Também ali, talvez nos 5 minutos ali pelo índice, a depender do tempo ali que ficar o vídeo, mas vai ser um vídeo, acredito que vai ficar um vídeo um pouco mais breve que os demais, beleza? Então, a ideia é que a gente converse um pouco sobre o contexto aqui e possibilidades de leitura, beleza? Então, dando início aqui, um mini índice. Aqui, né, conforme a gente já vem conversando dessa movimentação já há tempos, né, aqui a gente tem as nossas três puxadas, né, temos aqui um contexto de fundo duplo, né, que seria uma wedge com fundo duplo, é um padrão de compra ainda interessante, tá, para o mercado. Aqui, né, havia outra, né, possibilidade, tá, de wedge, né, outra possibilidade de três puxadas, né, uma, duas, três puxadas, mas no semanal, para que isso realmente, né, apresente um padrão de reversão, você precisa que o mercado venha aqui em cima, né, para que ele dê possibilidade, né, de reversão, ou que ele se torne pelo menos, né, uma lateralidade mais ampla, tá? Por enquanto, né, você vê que a movimentação de baixa, né, por topos cada vez mais baixos, né, ela ainda faz mais sentido, né, que a movimentação é uma movimentação baixista, né, já que você está vendo, né, que de maneira bem clara topos, né, e fundos descendentes. Até que o mercado prove o contrário, no semanal a gente está em uma tendência de baixa, beleza? Aqui, pessoal, em alguns momentos, né, vocês viram retorno, o mercado fazendo retorno, por exemplo, aqui é a MM20. Eu já falei para vocês por várias vezes, né, em vários outros vídeos, que quando o mercado chega, né, nessa região aqui, entre a MM50 e entre a MM20, ele, por vezes, né, ele apresenta uma lateralidade. Aqui ele apresentou uma outra wedge, né, e aí depois ele teve, né, continuidade baixa. Essa wedge aqui, no caso, ela é uma wedge, né, bear flag, tá? É uma wedge em bandeira de baixa, já que ela vem, né, de forte pressão baixista, né, isso aqui é uma tentativa de correção, só que a pressão, né, majoritária aqui era de movimentação de baixa, né? Isso aqui é uma tentativa de correção, tá? Uma tentativa de reversão, né? Toda correção, né, em si, ela acaba sendo uma tentativa de reversão, né? Se ela vai dar certo ou errado, aí a gente tem que ir lendo barra a barra, pegando, né, os detalhes da movimentação, certo? Aqui também teve uma outra wedge, tá? Para vocês irem treinando os olhos, né? Que é importante, né? Você ganhar velocidade nisso daqui, né? Essa daqui a gente veio conversando, né? Várias dessas movimentações aqui a gente veio conversando ao longo do ano passado, né? Tá? E aqui, né? Tivemos também, né, uma pequena wedge, né? Então tem algumas possibilidades aqui de leitura conforme a gente vem observando. Mas de maneira macro, né, a gente está em uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Aqui também, né, tem essa aqui que a gente conversou, e depois essa daqui, ó, que ela é visível um pouco mais no gráfico diário, né, puxada de baixo, correção, puxada de baixo, correção, puxada de baixo. Né, então aqui a gente tem também, né, a possibilidade de três puxadas dentro dessa movimentação, junto com o fundo duplo, né, da wedge macro. Tá? Agora, né, algo mais próximo aqui da nossa realidade. Vou dar só um pouco mais de zoom. Aqui, pessoal, o que a gente tem? Agora a gente tem barra sobreposta. Né? O que é barra sobreposta? É quando ela fecha dentro das extremidades da barra anterior, ou seja, ela não rompe a barra anterior. Se essa movimentação fosse, por exemplo, apresentar uma movimentação de baixa um pouco mais presente, né, que a gente pudesse acreditar um pouco mais, seria mais interessante que, por exemplo, essa barra de baixa, né, ela tivesse sido, por exemplo, uma boa 2BR, tá? Que ela fizesse isso, né, que ela fechasse, por exemplo, rompendo essa mínima. Por quê? Porque aí seria demonstrado nessa barra atual que os vendidos detêm o controle dessa movimentação. Não foi o que aconteceu. Né? O que a gente está vendo aqui é que ela veio fechar esse gap aqui que havia ficado aberto, né? Este gap aqui, ó, tá? Desse topo, né? Já com esse fechamento. Pois se tivesse tido um fechamento mais alto aqui, uma mínima mais alta no caso, né? Ficaria um gap aberto, né? E aí teria melhor probabilidade de alta. Também não foi o que aconteceu. Ela veio, fechou o gap e fecha, né, acima dos 50%, né, dessa barra aqui. Então, assim, a gente tem uma barra de lateralidade que ainda assim levemente fecha 50% acima da barra anterior. Então, ela ainda é uma barra
de movimentação um pouco mais positiva do que negativa, tá? Essa barra, né, ela é uma barra de lateralidade. Quando a gente tem uma barra de lateralidade, pessoal, você tem que considerar a possibilidade de ter mais lateralidade, tá? Considerar a possibilidade, tá? Aqui no semanal, né, a gente vê as movimentações, a gente tem a ideia das 3 puxadas e o preço, né, veio testar a média móvel de 20 pela primeira vez. Muitas vezes quando ele testa, né, depois de algumas barras, pela primeira vez ele faz o movimento, né, de realização de lucro, né? Muitas pessoas realizam lucro na região da média móvel de 20. Por quê? Porque costuma fazer pullback, e como muitas pessoas fazem isso, elas geram pullback, tá? Então, essa movimentação lateral aqui ainda pode ser, ela pode gerar uma nova alternância de barras, né, que é aquela ideia de um fechamento de baixa, um de alta, tá? Então essa semana ela ainda tem possibilidade de ser uma semana de fechamento positivo, tá? Por quê? Pela ideia de alternância de barras. Isso é interessante você ir fazendo nos seus estudos, né? Fechou em lateralidade. Pô, lateralidade muitas vezes faz essa alternância de barras. Olha aqui, ó. Um fechamento de alta, um de baixa, um 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 de alta, um de baixa. Olha quantas vezes isso se repetiu aqui. Aqui é um cenário próximo, né, a esse, que é quando o mercado vem chegando na região de novo, né, entre a 50 e a 20. Pode subir um pouco mais, né, atingir de novo essa região. Como a gente falou, né, para ter uma possibilidade melhor, movimentação de lateralidade ou de movimentação de alta, precisa renovar essa máxima, que isso no semanal, tá? No diário a gente até tem uma movimentação ali de possibilidade de lateralidade ou reversão, tá? Então, essa semana ele ainda pode ter um fechamento, por exemplo, positivo. Não quer dizer que vai ser um excelente fechamento, pode ser uma barra pequena, mas um fechamento positivo. Então talvez a gente tenha algum dia ou alguns dias de movimentação de alta durante essa semana. Então é interessante você linkar, né, essa ideia dentro do seu estudo. Para quê? Para que você se prepare, né, psicologicamente. Eu estou numa tendência de baixa no semanal, mas eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ter 2 dias ou um dia de boa tendência de alta, tá? Então a gente precisa, né, ir juntando o tempo todo as ideias, tá? Então, agora aqui a gente vai para o gráfico diário. Aqui no gráfico diário, né, você vê de maneira um pouco mais clara, né, aquela possibilidade de wedge que a gente está marcada lá no semanal, que aí, né, se refere, né, àquela troca, né, que a gente conversou para quem acompanha o canal há mais tempo. Aqui, né, aquela outra wedge. Quando ele fez essa movimentação, né, ele gerou a possibilidade de movimentação de baixa, né, topo duplo mais baixo, e aí montou-se uma estrutura de baixa. Aqui, pessoal, trazendo um pouco mais próximo da movimentação, isso daqui é uma tendência de baixa. Tá? O preço vem trabalhando a mais de 20 barras, né, abaixo da média móvel de 20, sem tocá-lo, tá? Depois desse ponto aqui. E aí ele vem, né, apresentando características de tendência de baixa, trabalhando de um lado só das médias, né, e tendo boa continuidade. Apresentou, né, uma possibilidade de pausa nessa possibilidade aqui de nested wedge, né, e naquela possibilidade da wedge maior lá do semanal que a gente também viu há pouco. E aí ele apresentou um comportamento diferente, né, aqui. Durante toda essa movimentação de baixa, né, você não via predominância de barras de alta, muito menos, né, movimentações de alta sem correção. E isso aconteceu aqui, né, que a gente conversou durante aquela semana, né, quando o mercado apresentou isso daqui. Isso daqui é um micro canal de alta. Pode não ser dos melhores por esses 2 dias aqui ao meio, mas é um micro canal de alta. Microcanal, pessoal, vocês já me ouviram falar também outra centena de vezes que microcanal costuma migrar para canal estreito. O que é um canal estreito? É um mercado em que você, em um canal estreito de alta, né, você vai ver, né, 2 a 3 barras de correção e retomada, ou pausa na movimentação. Nesse caso aqui, ó, 2 barras de baixa, uma pausa, um 2G, uma barra de baixa, retomada. E retomou a movimentação de alta, né, fez mais uma boa perna de alta. Né, mais uma vez, trabalhando em um microcanal, né, com as suas 4 barras ali, gerando, né, uma movimentação sem qualquer correção. O que é correção? A mínima da barra via abaixo da mínima da barra anterior, tá bom? E aí, né, o que a gente havia conversado, que se o mercado atingisse essa máxima, isso agora aqui no gráfico diário, né, a gente sai dessa possibilidade, a gente sai dessa tendência de baixa para uma possibilidade de quê? De uma lateralidade ampla, né, uma lateralidade mais ampla, ou mesmo uma movimentação que possa levar, né, a uma reversão majoritária de tendência, tá? Conversamos aqui também, né, quando o mercado veio
fazer aqui o gap de média, né, essas duas barras aqui. Então ele fez um gap de média. A perda da mínima ainda é um setup de venda, né, que seria o último suspiro dos vendidos, para uma última movimentação dos vendidos aqui, para depois, né, conseguir, por exemplo, realizar uma reversão majoritária de tendência. Tá? Ficam alguns gaps abertos, né, acabam sendo bons magnetos, tá? Tem essa região aqui de gap. E, mais uma vez, né, o mercado vem mantendo, né, a movimentação de um canal estreito de alta. Isso no gráfico diário, tá, pessoal? Até então, a gente ainda não viu pressão dos vendidos depois que iniciou essa movimentação e essa movimentação. Tá? Por quê? Porque você tem, né, aqui as nossas 4 boas barras de tendência de alta, exceto essa daqui, que acaba sendo um doji, né, mas sem correção. E aí a primeira correção veio aqui, né, que seria a nossa L1. Aqui ele volta a subir, aqui seria uma L2. Só que dentro dessa contagem de barras, né, a gente está naquela região de lateralidade, que é o preço entre MM50 e MM20, e você vê 3 barras de baixa e pausa. Né? Você viu que aqui o mercado pausou, né? Está apresentando agora o movimento de uma barra de alta. Tá? Então essa barra de alta aqui ainda pode apresentar uma movimentação de retomada. Como a gente falou, a gente pode ter ainda uns 2 dias de alta, claro, pode testar uma nova máxima, depois voltar a descer, tá? Mas você pode enfrentar ali uns 2 dias de alta. Então você se prepara psicologicamente para isso, para lá nos 5 minutos você fazer boas operações e às vezes prolongar essas operações. Tá? Ficaram aqui alguns gaps abertos, né, que acabam também, né, sendo região de magneto. Por que região de magneto? Porque você está, né, aqui em uma região de lateralidade. Você está com a 50 flat, a 20 está flat. Se é lateralidade, o mercado pode vir fazer isso aqui, fechar, né, essa possibilidade aqui de gap, tá? Beleza? Então, atenção, né, para essas possibilidades. Pode vir uma movimentaçãozinha de alta, fazer nova máxima, depois volta a corrigir. Nova máxima, importante para uma movimentação e estrutura saudável de alta, né, pessoal? E o que você está vendo aqui? Agora, né, depois de ver topos e fundos descendentes, você está vendo fundos ascendentes, tá? Então, fundos cada vez mais altos, até o presente momento, tá bom? Então, aqui no gráfico diário, né, a gente tem uma possibilidade aqui de wedge, tá? Deixa eu deixar ela marcada no gráfico aqui. Por quê? Porque lá em time frames menores, né, pessoal, isso daqui acaba sendo mais claro, né, essa movimentação. Você acaba visualizando, né, o mercado fazendo isso aqui, uma ampla correção, isso aqui, né, ele fez uma correção, tá? Ele fez essa correção até aqui, ó, certo? Aí ele vem aqui embaixo e volta a subir. Então ele teve movimentações de puxadas, tá? Como falei, tem os gaps abertos, pode ainda lateralizar aqui para uma movimentação de baixa, mas durante a semana a gente pode enfrentar 2 dias de boa tendência de alta aqui em determinados momentos, tá? E aí é interessante você encarar também lá nos 5 minutos, né? Nos 60 minutos para ver como o mercado está se apresentando, beleza? Aqui, deixa eu tirar esse fio aqui, deixar o gráfico um pouco mais limpo e mais próximo aqui para vocês. Aqui também, né, você vê algumas possibilidades, tá, de 3 puxadas, certo? Aqui não chegou, tá? Mas a gente tem uma possibilidade nessa de wedge, tá? Que é aquela movimentação que a gente falou lá do gráfico diário. Aqui nos 60 minutos, né, a gente está em uma clara lateralidade. E aqui a gente também tem a possibilidade, né, de isso daqui, né, se tornar uma reversão majoritária de tendência de baixa. Só que aí a gente vai ter que trabalhar com os time frames que a gente vem estudando. Né? No semanal a gente conversou que a gente tem a possibilidade de que o mercado apresente o quê? Uma alternância de barra, um fechamento positivo, negativo, um positivo. Então a gente está na possibilidade de um positivo. Tá? No diário, né, a gente teve uma pausa em uma movimentação de um canal estreito de alta. Né? A gente teve 3 barras de baixa, teve uma pausa e retomada. Então ele pode apresentar uma movimentação de alta um pouco mais fácil. Para subir aqui, né, pessoal, essa movimentação, ela é uma movimentação fácil? Não, tem um gap aberto, né, tem um magneto aqui, tá, que você tem que colocar na cabeça, né, essas regiões abertas aqui em lateralidades acabam sendo bons magnetos, então o mercado pode ainda assim vir até aqui só e depois corrigir, né, manter ainda a lateralidade. O topo a máxima desse dia aqui é relevante, né, então você tem que ter essa região aqui como atenção também, que a princípio, né, o que o mercado precisa fazer para subir? Ele precisa fazer uma nova máxima. Né?
para que ele mantenha, por exemplo, a possibilidade de uma lateralidade, né, mais clara, certo? Então, vou deixar ligada a essa possibilidade wedge e essa aqui. Então a gente tem uma possibilidade de nested wedge, certo? Possibilidade de nested wedge, né, pessoal, dentro ainda de uma estrutura de alta, ela seria, por exemplo, né, se essa wedge acaba tendo sucesso para uma movimentação, né, acaba se tornando, né, uma boa bandeira de alta, tá? Então seria uma wedge bull flag, certo? Aqui ó, você tem uma forte puxada. Se a gente medir essa correção aqui, essa correção veio, né, até a região do 61.8, tá? Então ainda está em nível de correção, tem a MM200 passando ali, que acaba sendo um suporte para essa movimentação também, tá? Mas a gente está em lateralidade, né? Você esperar já direto que o mercado, por exemplo, já saia daqui direto para uma forte movimentação, talvez uma movimentação pela manhã, mas a reversão direta de uma vez, né, ela se torna mais difícil, tá? Aquela volta em V, né, aquela movimentação extremamente forte se torna mais difícil. Por quê? Porque é uma movimentação contra as médias, tá? Contra as médias menores, pelo menos, tá bom? Então, o mercado ele sobe, né, mas ele sobe fazendo, né, aqueles movimentos, né, de zigue-zague. Por quê? Porque isso daqui não é tendência de alta, certo? Isso daqui ó, é tendência de alta. O mercado trabalhando acima de todas as médias, médias alinhadas, direcionais. Tá? E aí o mercado desenvolve amplamente. Tá? Aqui não. Tá? Aqui é uma movimentação de alta um pouco mais difícil, certo? Então ela tem um limite de movimentação que ela costuma ir. Pode acontecer a volta em V? Pode, mas ela ocorre menos, né, pessoal? Então a gente tem que trabalhar com aquilo que ocorre mais. Isso daqui é tendência. Isso daqui é contra-tendência. Não, contra-tendência você não pode querer, por exemplo, prolongar, né, muito mais. Às vezes o mercado chega rápido, esticado aqui nesse topo duplo ou fecha o gap de alguma maneira. Cautela, né? Aí você tem que realizar lucro, é melhor realizar lucro. E também não comprar muito alto, né? Tá? Se você tem a possibilidade de lateralidade, né, que é o que você está vendo aqui, ó, sequência de barras sobrepostas, né, apesar da wedge, você não pode estar comprando, por exemplo, exatamente aqui, né, num topo duplo. Você não pode estar comprando aqui na região do fechamento do gap. Tá? São regiões que você não pode estar comprando mais. Por quê? Porque esse tipo de alinhamento das médias, né, se o mercado chega, por exemplo, consegue chegar esticado ali nessas movimentações, esse alinhamento aqui ele acaba gerando o quê? Pullback. Aí se você compra alto, você vai estar comprando muito mal, né, nessa possibilidade de ciclo, tá bom? Que é de uma boa lateralidade, tá bom? É uma lateralidade descendente, é pior ainda, né, para você pensar em entrar alto, tá? Por ela ser, né, por ela ser baixista, né, ela tem uma característica de movimentação de baixa. Aqui fica, né, uma possibilidade também de canal, tá? Seria uma possibilidade de canal de baixa, que veio, né, respeitando aqui a mínima, né, desse canal, tá? A mínima parte dessa barra, tá? Porque ela é o ponto de intersecção entre os dois pontos, tá? Que você ligou aqui, ó, certo? Então, o pessoal duplicou a linha aí, beleza? Então, possibilidade nesta de wedge e temos agora aqui lateralidade. Lateralidade, 80% do rompimento, né, de lateralidade costuma falhar, por isso que você não compra alto, tá? Você não compra alto dentro dessas movimentações. Você vai ter que, por exemplo, pensar em entrar, se você vê o microcanal nos 5 minutos, mas de movimentações mais baixas, aí para conduzir até essas regiões, né, que você sabe que são, né, possíveis magnetos para o preço, beleza? Então, aqui nos 60 minutos, médias flat, barras sobrepostas. Então aqui, para a segunda, né, ainda cautela, porque você ainda pode ter mais um pouco de lateralidade. Essa lateralidade, né, ela, por enquanto, ela fez uma máxima aqui e fez uma mínima, certo? Então a gente está sem muitos parâmetros aqui. O que você pode fazer, né, já que deixar antecipado? Você tem aqui uma puxada, uma correção, uma puxada, correção. Aqui, ó, você tem uma possibilidade de wedge, seria uma wedge com um topo duplo. Então o mercado pode já enfrentar um pouco de dificuldade de romper isso daqui. Aí já é mais um ponto para você não comprar alto, tá? Por quê? Porque se você compra por aqui, você pode também enfrentar mais uma vez uma movimentação de baixa, mais ampla, né? E aí ficar preso ali por hora ali, ou ter que ser estopado ali, né, se você não gerenciar corretamente, por exemplo, a operação, né? Se ela não te der a oportunidade, né? Porque se ela chega aqui e vira um microcanal de baixa, vira um excelente sinal de venda lá nos 5 minutos, né? Então, você deixa algumas marcações ali no gráfico dos 60 para que você possa aproveitar lá no seu gráfico de 5 minutos. E sabendo, né, que aqui você está em uma possibilidade de lateralidade. Aqui, mais uma vez, né, só para
a gente relembrar aquela ideia de sobreposição de barras, né, e alternância lá do semanal. Barra de baixa, teve uma pausa. Barra de baixa, subiu. 2 barras de baixa, pausa. 2 barras de alta, pausa. Barra de alta, pausa. 2 de alta, pausa. Então o mercado muitas vezes ele faz essa movimentação de alternância em lateralidade. Tá? Cabe a vocês, né, estudar um pouco mais para saber, né, reagir, por exemplo, a esse tipo de movimentação. Tá? Então, aqui nos 60 minutos, ó, começou a deixar falha lá nos 5 minutos. Aqui nos 60, o mercado atinge essa região e lá nos 5 minutos, por exemplo, ele vira um microcanal de baixo. Né? Te dá ali umas boas 4 barras de tendência de baixo. Pô, se torna uma região interessante agora. Né? Você pode vender no risco, né? A depender de como chega lá nos 5 minutos. Né? Tá? Mas você tem que saber gerenciar aquilo que você entra, né, por contexto, certo? Se você entrou por contexto, você tem que gerenciar da maneira correta o seu trade, beleza? Então, dá uma olhada aqui como é que foi essa semana. Foi uma semana mais curta, né? Foi aqui, dia 17, o primeiro dia. O primeiro dia foi uma lateralidade bem difícil, né? Aqui foi notícia, né, pessoal? Essa movimentação aqui, Big Up, Big Down, né? Vamos ver quantos pontos teve isso aqui. 920 pontos, né? Geralmente quando eu vejo essas movimentações assim muito exageradas aqui, e a gente já sabe, né, que geralmente tem notícia ligada a isso, né? Pelo menos na maioria das vezes tem. Mas tem sempre alguns pontos, né, que você pode estar observando. Tá? O mercado vinha, né, aqui de uma movimentação de alta, certo? Você tinha aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas, certo? 3 puxadas de alta, beleza? Após essas 3 puxadas de alta, né, o mercado apresentou uma movimentação de correção, e aí a tendência, né, que você espera é que o mercado continue, né, essa tendência de alta, tá? Uma tendência, ela tende a ser continuada. A gente, claro, fica um pouco mais pé atrás, né, de comprar depois que tem 3 puxadas, né, que a gente consiga contar, mas a tendência é que tenha correção e que a movimentação de alta ela continue. Né? A tendência só muda quando ela apresenta, né, uma possibilidade, né, de lateralidade, né, que seria, por exemplo, realizar uma nova mínima ou, né, de iniciar agora uma possibilidade de reversão. Então, você tem que ter, né, essas ideias também presentes, né, dentro das suas operações. Então, você tem 3 puxadas, veio, né, de uma forte movimentação de baixo, aí você teve 1, teve 2, teve 3 puxadas. Dessas 3 puxadas depois, né, aí aqui inicia, tá, o dia 17, a segunda-feira. A barra 1, pessoal, barra 1 do dia, essa barra, ela é uma barra, né, uma forte barra de baixa. Tá? Olha o tamanho, né, dessa barra, uma barra sozinha nos 5 minutos, né, com um fechamento ali de 300 pontos. Ela é uma barra de baixa. Era uma barra de venda difícil, né, porque ela é um retorno à média móvel de 20, ainda podia ser um setup de compra, né, a gente conhece os setups, e ela apresenta mais um movimento de correção, né, uma movimentação um pouco mais funda de correção. Tá? Médias ficaram flats. O que acontece, né, quando médias ficam flats, quando o preço fica entre 20 a 50, né, como a gente já conversou, muitas vezes acontece isso daqui, ó, lateralidade. O que é lateralidade? Barras sobrepostas, né, falha de continuidade. Nesses momentos aqui vocês devem utilizar, né, a região de POC. Por quê? Porque em lateralidade, suporte e resistência são extremamente importantes. Tá? Então, as regiões de POC, né, você não está vendo continuidade nos fechamentos, então você tem que tomar a devida cautela. Médias flat, não tente buscar continuidade contra a resistência, certo? Então, aqui você já tem, né, uma possibilidade de leitura. Média barras sobrepostas, né, você sabe que o mercado não vai muito longe, então você não pode, por exemplo, vender abaixo dessa mínima, porque em lateralidade, abaixo de mínimas, né, você tem que estar buscando comprar. Teve aqui uma wedge, certo? Você poderia pensar nessa possibilidade aqui, se você vendeu aqui para realizar lucro, para pensar em comprar. Por quê? Porque as médias estão flex. Né? Continuidade contra a média flat é difícil. Aqui a média móvel de 50 está acima das médias menores. Aqui já não é o melhor contexto, por exemplo, para baixo. Esse aqui é o melhor contexto para baixo. Né? Aqui você não pode estar comprando, a não ser que você tenha o melhor contexto do mundo. Tá? Aqui era um cenário diferente. Médias abertas, alinhadas direcionais, médias flats, e a ordem das médias não é a melhor, por exemplo, para uma movimentação de baixa, beleza? Então, aqui ficava a possibilidade de wedge, aqui tinha a possibilidade de fundo duplo, né? E aqui tinha uma pocket de suporte, tá? Além da VWAP do dia anterior, beleza?
lateralidade, você trabalha como lateralidade. Como que você pode trabalhar lateralidade? Você pode estar vendendo novas máximas e comprando novas mínimas. Stop adequado, alvo adequado, né? Você não está buscando reversão de movimento, você está buscando simplesmente um retorno às médias, beleza? Então, novas máximas, ó, falha, nova mínima, falha, né? O mercado continua fazendo isso daqui até que ele consiga, né, se reajustar. A partir daqui, né, que você já tem agora, né, clareza um pouco melhor quanto à estrutura, porque a máxima do dia estava aqui. Essa máxima não foi renovada, não foi renovada, não foi renovada, não foi renovada. Então você está vendo que os topos, né, estão ficando cada vez mais baixos. Se os topos estão ficando cada vez mais baixos, para que você vai querer comprar? Você vai estar tentando adivinhar o fundo do dia, né? Por quê? Porque se ele não está renovando máxima, quanto que a gente quer comprar, pessoal? Quando o mercado está fazendo isso aqui. Aí ele corrige, claro que a gente quer comprar aqui, para quê? Para que ele venha fazer uma nova máxima. Você já tem uma premissa de preço. Mas se ele não está fazendo nova máxima, se ele está fazendo isso daqui, para que você está querendo comprar, por exemplo, correções? Se você sabe que essas movimentações de alta, por exemplo, não está subindo muito, né? Não faz sentido, tá? Então, atentem-se à ideia de estrutura, tá? E aí aqui o mercado, né, criou uma possibilidade de tendência, né, aqui. Por quê? Porque ele veio, né, deixar as médias abertas, né, direcionais, fez nova mínima, tá? E aí, né, aqui já era mais válido você pensar agora, né, em vender gatilhos de venda, né, você pegar os gatilhos de venda. Você teve algumas barras, né, que chegaram a mudar um pouco a movimentação do preço. Uma delas foi essa, né, porque ela tenta subir, ela volta e fecha próximo da sua mínima, e ela ainda teve uma boa continuidade, né, apesar de ter, né, voltado bastante dessa barra. Essa barra aqui também, boa barra de tendência de baixa, tá? A favor isso da estrutura, né, que a gente acabou de conversar, tá? Se essa movimentação fosse de alta, a gente ia tentar buscar por padrões de compra, mas ela não está fornecendo, né, padrões de alta para você estar pensando em compra. Então você trabalha, né, a favor daquilo que você está vendo, certo? E aí aqui, né, você teve um gatilho de venda, ele fez um pullback e aí veio trazer uma movimentação de baixa. Pausou aqui na região da POC, né, fez outro pullback, mas aqui teve, né, ainda boa continuidade. Deu oportunidade de venda aqui, oportunidade de venda aqui, oportunidade de venda aqui, oportunidade de venda aqui. Isso aqui é um mercado mais tranquilo de se trabalhar. Por quê? Porque é um mercado de tendência. Quando é um mercado de tendência, você só tem que tomar a devida cautela para você não vender baixo, né, não vender exatamente já numa nova mínima, certo? Vender, por exemplo, aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o que você está vendo aqui? Mais uma vez, você está vendo uma, você está vendo duas, aqui praticamente três, aqui uma quarta puxada, né? Ou uma quarta puxada com fundo duplo mais baixo, tá? E aí aqui, né, virou uma lateralidade, tá? Então, cautela, né, para não perder as marcações ali e não vender exatamente onde você deveria estar, por exemplo, realizando lucro, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no dia seguinte. Vamos dar uma analisada e a gente aproveita para falar sobre MTR, né, pessoal? Que, pelo que eu estou vendo aqui, deu uma possibilidade. Aqui virou uma tendência de baixa, certo? Topos e fundos descendentes, né? Na verdade, desde a abertura, enfrentou uma grande lateralidade, mas aqui, né, ficou uma tendência de baixa um pouco mais clara. Teve uma wedge, né, temos vários fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, e aí aqui, né, o preço volta, né, vem tentar trabalhar acima da média móvel de 20, não tem gap de média aqui, tá, pessoal? Onde que teve gap de média? Bem no finalzinho do dia. Aqui, ó. Você tem dois fechamentos aqui completos acima da média móvel de 20. Isso aqui gera a possibilidade de MTR. Perda mínima seria o setup de gap de média, né, que seria a venda, né, que seria aquela ideia lá do último suspiro agora dos vendidos. Né? E aí depois os comprados poderiam, né, ter o controle da movimentação. E aí no dia 18, né, ele abriu em um gap de alta. Né? Abriu num gap de alta acima da lateralidade, acima da MM200. Tá? Só que de uma movimentação um pouco mais estreita de lateralidade. E aí você tem que trabalhar também a possibilidade de alvos e você tem que ver onde é que estão os topos anteriores. Né? O mercado normalmente ele encontra ponto de parada. Tá? E ele encontra ponto de parada principalmente quando ele fica muito afastado das médias. É aquilo que a gente conversou. Você não pode estar comprando aqui. Tá? Você vai estar comprando a essa distância toda da média móvel de 20. O que a gente conversa? Né? Que barras que saem das médias, elas são melhores, né? São mais tranquilas, por exemplo, para te apresentar algum tipo de lucro. Né? Barras que saem das médias, aí teve uma barra de alta, uma segunda barra.
subiu mais 500 pontos aqui e chegou na wedge. É uma marcação que você tem que olhar para trás e verificar, certo? Além dessa marcação, né, você teve essa lateralidade aqui. Você também deve, né, trabalhar os alvos dessa lateralidade. Tá? Então você tem que vir aqui e ver, opa, peraí, o mercado está atingindo algum alvo já, gente? Vamos dar uma olhada. Deu terceiro alvo dessa movimentação. Deu segundo alvo dessa movimentação. Deu terceiro alvo dessa movimentação. Deu algum alvo da movimentação mais macro? Não, não chegou a dar. Tá? Seria, né, você pegar aqui o último alvo aqui, mas já não compensa, né, eu estar fazendo isso. Mas você tem que ir trabalhando os alvos dessa lateralidade. E aí você soma ideias. Você tem a wedge, né, e tem a possibilidade de terceiro alvo aqui, uma possibilidade de terceiro alvo aqui, uma possibilidade de terceiro alvo aqui, nas regiões de correção, onde o preço pausou. A ideal, né, é você pegar o topo, né, da lateralidade aqui, ó, que marca, que ficaria bem presente, né, você, bem visual, as extremidades, né, dessa lateralidade, ó, que aqui tem a máxima dessa movimentação e tem essa aqui, né, e o mercado está dentro desse range. É você trabalhar essa aqui, tá? Por quê? Porque ela é a lateralidade sul. Já deu o terceiro alvo, tá? Terceiro alvo, muitas vezes o mercado lateraliza ou reverte, tá? Então, depois do terceiro alvo, talvez não fosse tão interessante você estar pensando em comprar, principalmente pelo amplo distanciamento das médias. Você vai entrar comprando, cara, com o preço fechando, por exemplo, a 1000 pontos da média móvel de 20, né? Não faz sentido você fazer isso. Pô, você pega movimentações saindo das médias, né, pullbacks, você tem uma boa pontuação, bom espaço para o mercado se movimentar a teu favor. Isso aqui não, né? Comprar aqui seria comprar por impulso, né? Você não pode fazer isso. Você tem que fazer só compra ou sua venda, né? Claro, por estudo, por clareza, por probabilidade, tá bom? Então, é baixíssima a probabilidade de você ter lucro nesse cenário aqui. Na verdade, aqui, se você vender por contexto, era mais interessante, certo? Possibilidade de wedge, extremamente afastado das médias. E aí o mercado apresenta uma pequena lateralidade, barras sobrepostas. Mais uma vez, né, o mercado trabalhando aqui, ó, aquela ideia de alternância, né, um fechamento positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, 2 positivo, negativo. E aqui as coisas mudaram, né, pessoal? Essa barra aqui, ela é uma barra do reversos, né, ela tem um gatilho de venda, ela reverte muitas outras mínimas anteriores, ela fecha próximo da sua mínima. E aí se você vende aqui, pelo menos, né, pelo menos até a média móvel de 20, né, seria já um ponto ali para você acompanhar essa movimentação. Tendo continuidade, sua próxima possibilidade é a média móvel de 50 e a mínima do dia. Né? Por quê? Porque poderia o mercado apresentar uma lateralidade por aqui. Acontece e acontece bastante, né? Já que você viu uma forte movimentação de alta e até então, né, essa movimentação de alta ela poderia voltar aqui para uma lateralidade, deixar um topo mais baixo, né, para depois ter continuidade. Não foi o que aconteceu. Acabou gerando o que, pessoal? Mais uma vez, né, aqui mudou o mercado. Tá? Aqui você está em uma movimentação forte de alta, e aí você tem ó, 1, 2, 3, 4 barras de tendência de baixa. Todas elas rompendo a mínima da barra anterior. Gatilho de venda. Eu tenho agora o que? Um micro canal de baixa. Quem esperou para vender mais alto aqui, né, não conseguiu. Por quê? Porque o mercado não voltou. Tá? E aí o mercado, né, já veio dar essa projeção aqui agora ó, para baixo. Tá? Rompeu, trabalhe alvos. Né? Rompeu, busque trabalhar alvos. Teve rompimento, né, essa barra aqui você consegue observar que ela rompe de fato, né, toda essa movimentação. Mesmo com pullbacks, né, você poderia esperar minimamente aqui o primeiro alvo dessa movimentação. Tá? Deu o primeiro alvo, o segundo alvo dessa movimentação, o terceiro alvo ficou devendo. Tá? Mas primeiro e segundo alvo, né, que são alvos de melhores probabilidades, foram atingidos ali, né, com bastante sucesso. Bom, e aí, né, depois dessa excelente movimentação, aí o mercado parou, né, mais uma vez, lateralidade. Então, outro ponto, né, quando que você aprende fazendo backtest, é que às vezes o mercado ele te dá boas movimentações e depois só movimentações bem difíceis e movimentações curtas e rasas, né? Como a gente conversou, ó, mercado com barras sobrepostas, médias flat, ó, deem a devida atenção às regiões de POC, tá? Região de POC segurando o preço, região de POC segurando o preço, certo? Região de POC segurando o preço, tá? Não teve continuidade. Quando não tem continuidade, você tem que ter algum tipo de parâmetro para você estar observando, beleza? Então, aqui né, formou outra lateralidade. E lembrando, né, lateralidades formam o que, pessoal? Possibilidade de tendência. Se no dia seguinte o mercado, por exemplo, abre
com uma boa movimentação, o que você vai fazer? Você vai trabalhar essa projeção. Dessa vez aqui você vai projetar, por exemplo, essa movimentação aqui, né, para cima, certo? Aqui, ou, né, para baixo. O lado exato, né, a gente não sabe. A gente tem que trabalhar para o lado, né, que o preço está indo, conforme aquilo que a gente conhece. Tá? Aí, no dia seguinte, abriu com forte gap de baixa. Né, forte gap de baixa. E como a gente conversou, né, se o mercado abre, né, ou faz uma forte movimentação para cima ou para baixo, né, você tem que ter alguma noção daquilo que você vai fazer, de noção de ponto de parada, de algo que você já estudou, certo? E aí aqui o mercado veio, né, já dá o segundo alvo, né, que é o alvo de uma lateralidade, certo? Você tem aqui um topo duplo, né, e o alvo de um topo duplo é o segundo alvo, tá, que é 100% de movimentação. O terceiro alvo, creio que ficou devendo também, pelo menos aqui, na abertura do dia. Mas ele já abre dando alvo. Isso daí acaba não sendo muito interessante, a não ser que você pense muito rápido aqui, de já vender alto aqui, tá? Pensando aqui na ideia do segundo alvo, tá? Mas aqui tem características diferentes, né, pessoal, essa abertura. Ela abre em um Fab 4 de venda, né? E é um Fab 4 de venda interessante, por quê? Porque a média móvel de 200 está passando aqui, ó, próximo do preço. Eu tenho um gap, certo, de movimentação. Eu tenho uma lateralidade, né, que é aqueles pressupostos lá do Fab 4, tá? Para quem lembrou do vídeo, né? A gente tem alguns pressupostos para ter, né, um Fab 4. O que é o ideal? Que a gente tenha uma lateralidade, que a gente tenha um gap, né, rompendo essa lateralidade, e a média móvel de 200, preferencialmente passando aqui ao meio. Ela não está ao meio, mas ela está, né, no contexto correto. Se ela estivesse aqui embaixo, não seria um Fab 4, tá? Beleza? Então, aqui era um cenário para você estar pensando em vendas. Lembrando, né, pessoal, candles vermelhos, né, é porque você está em uma estrutura de baixa. Se você está tentando comprar, por exemplo, contra candles vermelhos, né, aqui dentro da nossa regra de coloração, você tem que ter um contexto fantástico, tá? Contexto fantástico mesmo. Longe das médias, né? Mais ou menos aquela ideia lá, ó, Luciano, eu quero comprar aqui, né, nessa possibilidade de wedge. Está bem afastado das médias, né? É um cenário interessante. Beleza, você tem que entrar no risco. Você não está entrando por gatilho, você está entrando no risco da operação. Aí você tem que saber gerenciar, tá bom? Então, aqui tinha, né, uma possibilidade de wedge, tá? 3 puxadas aqui, certo? E aí gerou, né, uma pequena lateralidade. Mas, né, foi um dia de tendência de baixa, certo? Além disso aqui, né, aqui tinha, né, uma falha de wedge, duas possibilidades, né, de falha de wedge. Você tinha aqui, essa daqui acho que está mais clara, né, mas você tinha aqui uma, duas, né, opa, o mercado já rasgou essa movimentação, certo? Quando ele continua, a gente tem possibilidade de falha de wedge. Se é falha de wedge, eu espero pelo menos, né, duas pernas de baixo. Então, até aqui ele já tinha cumprido uma premissa, né, do Brooks, beleza? Então, depois disso daqui virou, né, um dia de tendência de baixa, certo? Ó, topos e fundos descendentes, né, durante todo o dia e, né, no final do dia ali uma pequena lateralidade. Né? Que pequena lateralidade? Essa aqui, certo? Então, atenção, né? Lembrem da ideia de Fab 4, precisa de lateralidade, é um setup bacana, não opere contra. Né, pessoal? Ah, deu um gatilho de compra aqui, Luciano. Beleza, se você compra aqui, cara, é no máximo para chegar até a média móvel de 50. Tá? É um setup, né, para você pegar algum lucro até a média móvel de 50. Chegou? Não chegou. Né? Veio só até aqui, ó, 225 pontos, pagou muito pouca coisa. Por quê? Porque você está contra toda uma movimentação de alta. Não. Se você tem que lembrar dos setups também. Lembram? Quantas barras a gente está trabalhando aqui abaixo da média móvel de 20? 30 barras. Primeiro toque na média móvel de 20 é o que, pessoal? É um 2HM. Tá? Então essa movimentação de teste aqui acima da média móvel de 20 é um 2HM. Depois ele deixa um topo mais baixo. Pô, continua vendendo. Né? Olha quantas oportunidades de venda você teve nesse dia. Aqui, né, uma correção lateral até próximo da média móvel de 9, ó, impulso de baixo. Duas, aqui, uma excelente 2BR a favor da tendência, tá? Aqui, boa, excelente continuidade. Mais uma barra aqui saindo da média móvel de 9, ó, saindo da média, tá? Ela ganha, se afasta das médias e volta. Aqui, um 2HM, boa venda, stop aqui, pegaria mais uma excelente pontuação. Topo mais baixo, topo duplo mais baixo, depois da 2HM, barra com rompimento, excelente continuidade, tá? Aqui, ó, gatilho de venda, em cima do que? Da POC, apresentou o que? Lateralidade, tá? Mas ainda assim, né,
não compensava você estopar, por exemplo, a operação aqui, né? Se você vende exatamente nesse gatilho, né, e você sabe que isso daqui é um suporte, você tem que manter seu stop adequado. Seu stop adequado é em um dos pontos, né, de parada majoritário da movimentação do preço. Não pode usar isso aqui, né? Você pode usar isso daqui quando o contexto, né, é excelente e não tem suporte aqui para estar te atrapalhando, né? Tá bom? Então deem a devida atenção, né, dentro dos estudos de vocês. Aqui mais um pouco de continuidade, aqui já está rompendo, né, a movimentação, mas ainda assim, né, podia falhar aqui, já era final de tarde, né, já não é mais interessante você está buscando operações. Pegue, como você viu aqui no dia anterior, não tem boas movimentações o dia inteiro. Às vezes você tem que aproveitar, né, algumas na parte da manhã ali e o resto da tarde, ó, horas, né, sem ter o que fazer ali. Teste de paciência, né, máximo, tá? E aí aqui, né, a gente volta pro dia 20, né? Dia 20 acho que foi quinta-feira, quarta-feira, né? Aqui a gente estava numa tendência de baixa, né, no dia anterior, lembram? Tendência de baixa, certo? Pequena lateralidade, toda uma movimentação, né, de baixa, tá? E a gente já vinha desde aqui, ó, topos mais baixos, certo? Para que algo, né, se reverta nisso daqui, eu precisava de um ponto majoritário que fosse, né, fosse renovado, tá? A gente precisa de uma mudança de estrutura drástica para que a gente acredite, por exemplo, que ou se tornou, né, uma lateralidade ou, né, que a gente ainda está numa forte tendência de baixa. Nesse caso, né, ele acabou renovando aqui um ponto de correção, né, só minoritário, certo? Só aqui, ó, tá? Isso aqui é uma inflexão maior, isso aqui é uma inflexão menor, certo? Ele acabou renovando essa. E ele acaba renovando essa daqui, que aí acaba sendo um ponto de inflexão, né, para essa movimentação aqui interessante, tá? Ele renova. Quando ele renova, você tem que ligar aquela mesma ideia que a gente conversou lá do gráfico diário e semanal. Ele deixou a possibilidade disso daqui se tornar o quê? Uma lateralidade ou uma movimentação de reversão de alta, tá bom? Então, cautela, né, com essas ideias. Ah, ele renovou o máximo. Beleza, ele renovou o máximo, mas isso aqui pode se tornar só uma lateralidade? Se isso daqui vai virar só uma lateralidade, ó, essa mínima aqui é relevante para você, tá? Aqui, né, você já tinha também outra possibilidade de ligar uma wedge. Aqui, você tinha outra possibilidade. Aqui, outra possibilidade, tá? Preço chegando extremamente afastado das médias. Você não pode estar pensando mais em vender, né, pessoal, aqui. Tá? Você tem que estar realizando lucro. Pega o lucro, tá? 2BR, né? Já teve uma movimentação um pouco mais forte de alta, não chegou a ser um microcanal, né? Até é microcanal porque não tem correção, tá? Mas você já tem pausas aqui na movimentação, então você já subentende que a movimentação já vai ser uma movimentação mais difícil, certo? Aí as regiões de POC, né? Aqui, ponto de parada e ponto de parada, tá? Região de POC, ó, médias flat, mercado mais lateral, ponto de parada, atenção a isso, ponto de parada, tá? Então, cuidado, né, para você não estar tentando pegar rompimentos, né, contra resistência, tentando comprar, por exemplo, aqui, né, bem em cima da resistência, certo? Comprar aqui em cima da resistência, tá? A não ser que você veja a continuidade, tem um pullback curto e raso, para quê? Para você poder, né, pegar pontuações melhores, beleza? E aí, né, aqui fechamos, né, a semana em uma grande, agora, né, lateralidade. Por que grande lateralidade? Porque agora a lateralidade é tudo isso aqui. Dentro disso aqui, pessoal, você tem que trabalhar como lateralidade, certo? Isso aqui é uma grande lateralidade. Dentro dessa ampla lateralidade, você tem essa lateralidade menor aqui, ó. Tá? Você tem essa outra lateralidade. Opa, o mercado abriu aqui dessa vez com gap de baixa, né? Beleza, se o mercado abre com gap de baixa, né, as médias vão ganhar um realinhamento aqui. Eu estou em um Fab 4 de venda, estou em uma possibilidade de lateralidade, o mercado abriu aqui, se ele volta a corrigir, é melhor pensar em vender. Ele corrige, claro, corrige, as médias precisam se realinhar, né? Dificilmente ele vende uma vez, e eu fico, né, com possibilidades de quê? De alvos, tá? Eu tenho o primeiro alvo aqui,
né? E tem um segundo alvo aqui próximo do fundo duplo, seria ainda assim o fundo duplo mais alto. E ainda estaria dentro da lateralidade, aqui estaria baixo nessa lateralidade maior. Tá? Então, cuidado, né? Dentro de mercados laterais, acaba fazendo interessante, às vezes você operar um pouco mais rápido, pegar essas pontuações até determinados alvos e depois analisar o mercado para ver aquilo que ele vai, né, continuar oferecendo, beleza? Aqui você tem algumas regiões de POC, né? É sempre interessante você deixar essas regiões marcadas. E a mesma possibilidade, né, do mercado vir para baixo, ele tende a vir para cima, né? Então eu tenho aqui, ó, uma possibilidade de alvo aqui nessa região, né, que seria o rompimento dessa lateralidade, um gap de alta, né? O mercado abre aqui, por exemplo, com um gap de alta. Lateralidades são acumulações, né, pessoal? Lembrando aquelas ideias do Brooks, o mercado ele migra, né, de lateralidade para tendência. Então, lateralidades são boas, tá? Boas para você esperar, né, uma movimentação um pouco mais rápida depois, né, e aproveitar. Então, você tem que saber reagir, né, a isso. Então, um gap de alta aqui poderia ainda gerar um pullback, ou mesmo vir, né, de maneira direta aqui, porque ele está já com as médias, né, um pouco mais fácil de subir, né, tá na ordem aqui, 9 acima da 20, 20 acima da 50, tá? E MM200 passando aqui embaixo, então ficaria, né, possível, né, o mercado vir até aqui, né, dar esse alvo. Depois disso tem terceiro alvo, tá? Vamos tentar achar uma confluência aqui, já que está um pouco mais fácil ali de uma possibilidade alta, né, vai que, né, o mercado nos dá uma possibilidade nesse sentido, né? Aqui, ó, seria o primeiro alvo, macro, tá? Dessa movimentação maior. E vamos ver onde é que ficaria o segundo alvo aqui. O terceiro alvo tem confluência, né, com essa região ali em 107,465, tá? Então aí é um ponto interessante de parada. Você tem confluência de alvo. Pode continuar subindo? Pode. Lateralidade, FAB 4, né, pode virar um dia de tendência de alta, conforme a gente conversou lá no gráfico diário, né? Podemos ter dias, 2 dias ali de tendência de alta, tá? Aí, né, tem mais outra região, né, aqui em cima, acaba sendo interessante você deixar marcado, porque já fica próximo, acredito, aqui do segundo alvo dessa movimentação. Acaba tendo confluência aqui com o segundo alvo, tá, dessa movimentação. Então, se eu tenho uma resistência, né, junto de um segundo alvo, né, aqui para mim é uma boa região para eu estar realizando lucro, né, e encerrar o dia às vezes, tá bom? Beleza, pessoal? Então, do índice é isso. Vamos conversar um pouco aqui sobre o dólar. Tá? O dólar, né, a gente teve, né, na semana anterior, a conversa que a gente tem alguns alvos aqui embaixo, né, eles não foram dados, várias maneiras, né, de atingir alguns alvos aqui, né, nessa região. O que a gente está vendo aqui, né, pessoal? A mesma ideia, né, que a gente trabalhou lá está em frames menores. Aqui a gente já está um pouco mais afastado das médias, ó, uma barra de tendência, né, com gatilho saindo aqui e um pouco, né, de continuidade. Essa continuidade, né, tem algumas possibilidades de wedge, tá? Ficou devendo esse alvo aqui também mais próximo, né, a partir desse rompimento aqui, desse fundo, tá? E aí agora você está vendo, né, uma tentativa de 2BR, certo? Essa movimentação de baixa, né, ela veio aqui no semanal sem correção, tá? Ó, essa barra aqui rompe, essa daqui veio abaixo, ó. Nenhuma barra veio acima de barras até agora. Tá? É uma tentativa de 2BR, mas também aqui fica aquela mesma possibilidade de que do mercado começar uma lateralidade em região de wedge, o que é algo bem comum, né? Que seria a ideia da correção TBTL. Né? Você tem as 3 puxadas, aí o mercado começa a apresentar uma correção levemente de alta, tá? Levemente de alta, mas que ela não chega a mudar a estrutura, né, dessa movimentação de baixa. Tá? Aqui eu tenho uma movimentação de lateralidade para baixa, né, porque eu tenho topos mais baixos, né, e tenho fundos também mais baixos. E aí a ideia de alternância, um fechamento de baixa, um fechamento de alta. Podemos ter o que agora? Fechamento de baixa, uma barra, com fechamento durante a semana baixista. Então a gente ainda pode ter mais alguns dias ali de movimentação de baixa no dólar. Então lembrar disso, né, lembrar de possibilidade. Tá? A primeira máxima, se o mercado conseguir fazer, né, se ele conseguir vir acima de máxima, aqui vai ser uma H1. Tá? Como a gente veio em uma movimentação sem correção, né, que foi essa movimentação até o wedge,
tem mais chance dessa barra, né, ela pode até vir fazer nova máxima, mas depois, né, vir fechar de maneira negativa. Aí faria uma H1, tá bom? Isso no gráfico semanal. Aqui no gráfico diário, deixa eu apagar um pouco, né, porque tem bastante aqui. Vou deixar só essa. Aqui ele já atingiu, né, o segundo alvo desse topo duplo, né, que também, né, costuma gerar pausa, né, pessoal, de movimentação, tá? Ó, aqui você teve um topo duplo, certo? Movimentação, topo duplo, rompeu, né? Qual que é a premissa do topo duplo? 100%, tá? Do seu rompimento, né, para baixo. Ele já deu esse alvo, certo? Analisando aqui, agora de maneira um pouco mais próxima aqui com vocês, o mercado ainda não chegou a ser, né, uma forte tendência de baixa. Né? A gente não tem 20 barras, por exemplo, abaixo da média móvel de 20. A gente ainda está caminhando para isso. Aqui a gente tem o quê? 17 dias. Né? Tem aqui, né, o preço fazendo um retorno MM20. Não é um microcanal de alta, tá? Você tem aqui 1, 2, 3 barras de baixa, já teve uma pausa, então aqui pode iniciar uma lateralidade, movimentação, né, mais de barras sobrepostas, né, pode, como eu falei, vir fazer nova máxima, mas, né, em barras seguintes ainda apresentar um movimento mais de baixa do que de alta. Isso porque eu estou pensando na ideia lá do semanal, né, aquela tentativa de 2BR, uma correção TBTL, já fiz uma barra de alta, um fechamento de baixa, e na outra semana, né, talvez um fechamento positivo, tá? A depender do tipo de fechamento, né? Se ele fecha sobreposto, a gente pensa em continuidade, né, de alternância de barras. Se ele fecha rompendo, né, ele gera possibilidade de continuidade. E aí ele faz um retorno às médias lá no semanal também, né? Tá? Ele chegaria, por exemplo, a tocar na média móvel de 9, ou se aproxima um pouco mais da média móvel de 9, né? Até depois aqui em outras barras testar essa região para depois vir a níveis mais baixos. Como falamos, né, tem alvos mais baixos, né? Para quem não viu o fechamento da semana anterior, dá uma olhada lá para a gente não perder tempo aqui falando dos mesmos alvos, tá? Então, aqui iniciou uma barra sobreposta, né, lateralidade, para aqui, né, em lateralidade, e aí pode gerar ainda, né, movimentação de alta, movimentação de baixa. Tá mais fácil descer do que subir? Tá. Por quê? Porque você está abaixo da média móvel de 200, você está abaixo da 50, abaixo da 9 e, né, tá entre a 9 e a 20, tá bom? Então, tem um pouco mais de facilidade para uma movimentação de baixa. O ideal para a gente acreditar em continuidade é a mesma ideia. Seria mais interessante se, né, essa barra tivesse fechado, rompendo, por exemplo, sendo uma excelente 2BR, né, fazendo isso aqui. Né. Isso aqui sim, né, seria uma movimentação mais interessante. Outro ponto que você deve, né, fazer de maneira meio constante é analisar, né, níveis de correção. Essa correção até então é uma correção curta e rasa, veio até o 38,2, não chegou nem no 50%, tá, dessa perna de baixa. Então tem uma forte perna de baixa, temos aqui um microcanal, né, e a gente tem, né, aquela premissa na nossa cabeça que quando a gente vê um microcanal, a gente pensa na possibilidade desse microcanal migrar para quê? Para um canal estreito. Tá? E o que seria o canal estreito? Até 3 barras de alta, pausa ou retomada. Tá? Então a gente já tem 3 barras de alta, pausa, né? E a gente pode enfrentar aqui, né, algum tipo de retomada. Mas ainda assim, né, a gente não está esperando já uma volta em V, principalmente por conta dessa barra aqui, que não apresentou, né, uma boa continuidade altista, beleza? Então a ideia é um pouco mais fácil essa movimentação aqui vir para uma movimentação de baixa, tá? Pode deixar um fundo mais alto, né, subir um pouco mais, mas a gente só vai sair agora, né, dessa possibilidade de canal estreito de baixa quando as barras, né, nos derem sentido para isso, tá? Enquanto tiver dentro dessa possibilidade de movimentação, até 3 barras de alta, pausa ou retomada, é melhor, né, você pensar aqui em possibilidade de venda, né, tá ao contrário do índice, né, teve aquele microcanal lá, aqui teve um microcanal de baixa, beleza? Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, para a gente encerrar aqui, o dólar eu vou vir até o M60 apenas. Aqui no M60, né, a gente tem aqui uma possibilidade de 3 puxadas, né, de 2 maneiras, deixa eu só apagar aqui algumas linhas, tá? Que já não faz sentido estarem aqui para vocês. Mas a gente tem algumas possibilidades de contar puxadas, correto? Você tem essa aqui, ó, ela reverte nessa movimentação de baixa, né, como a gente conversou. Só para a gente retomar alguns estudos,
aqui você tem uma boa tendência de baixa, o preço trabalhando bastante tempo abaixo da média móvel de 20, você teve aqui ó, um gap de média, dois fechamentos acima tá, da média móvel de 20, os primeiros, tá, depois de muitas barras, e aí ainda deu, né, um suspiro dos vendidos, e depois disso daqui ele mudou a estrutura. O que seria mudar a estrutura? Mudar a estrutura daquilo que o mercado vinha fazendo, né, que é mantendo topos cada vez mais baixos. E essa inflexão aqui é uma inflexão interessante, ó. Não é uma inflexão pequena. Né? E aí o mercado aqui, ó, quando ele fez essa barra, ele gerou a possibilidade de quê? De que o mercado se tornasse um mercado, né, lateral, certo? Que isso daqui se tornasse agora uma lateralidade ampla, ou que o mercado pudesse vir o quê? A reverter essa movimentação. Tá? O que o mercado fez? Ele veio, né, reverter essa movimentação aqui. Beleza? Ele já cumpriu, né, algumas premissas, ó, tinha um gap aberto aqui, você pode ver, já foi fechado. Tá? Aqui, quanto a esse ponto, ele ainda não chegou a fazer, né, máximas mais altas, né, porque aqui tem outra lateralidade, certo? O mercado apresentou uma lateralidade, quando rompeu ele veio dar os alvos dessa lateralidade aqui dos 60, tá, para baixo. E aí você teve aqui, né, uma pequena lateralidade também. E aí o que a gente faz quando a gente tem lateralidade? A gente vai trabalhar, né, a projeção dessa lateralidade. Ó. Segundo alvo, certo? Terceiro alvo. Então, aqui ele cumpriu uma premissa bem interessante, é uma premissa de realização de lucro, né, para quem já assiste o vídeo há mais dias. Você teve o terceiro alvo de uma lateralidade, tá? Exatamente bem aqui. Nessa região aqui ele apresentou uma movimentação de correção, correto? Ainda a título de puxada, né, pensando em puxadas, você teve aqui uma, certo? Que ela muda, né, aquela movimentação de baixa, uma correção apenas lateral, quase nada, duas, correção de uma barra, 3 puxadas, certo? Eu tenho aqui também uma possibilidade de 3 puxadas. E aí agora, né, o que o mercado pode fazer com 3 puxadas? Ele pode apresentar o quê? Uma lateralidade, certo? Ou mesmo uma reversão. Agora, pessoal, para ele apresentar uma reversão, o que a gente precisa? A mesma coisa que foi necessário aqui embaixo, né, aqui nos 60 minutos. O que foi necessário aqui embaixo a gente ver, né, para ter uma reversão? O que a gente teve aqui? A gente teve, né, um gap de média, certo? Que foi a demonstração dos comprados, né, de um pouco de mudança de controle. Então, o que você precisa aqui? Você tem aqui alguns fechamentos acima da média móvel de 20, o mercado pode ainda lateralizar. Quando que fica melhor, né, a probabilidade de uma movimentação de baixa também em tempos menores, como no M5, quando a gente tiver um gap de média. Né? Duas barras fechando completamente abaixo da média móvel de 20. Gap de média em movimentação de alta é um setup de compra. Para quê? Para um último suspiro dos comprados, preferencialmente com topo mais baixo. Tá? Pode nem acontecer, né, se já entrar pressão vendedora. E não é obrigatório, né? O mercado não tem nada obrigatório, tem apenas algumas premissas de movimentações que você pode e deve conhecer, tá bom? E aí, depois de um gap de média, né, poderia, né, apresentar uma reversão majoritária de tendência e isso aqui se tornar uma lateralidade mais ampla. Tá? E se eu tiro o zoom, né, isso daqui pode, né, se tornar uma lateralidade bem mais ampla, né, que seria mais ou menos nesse retângulo aqui, tá bom? Então, para o dólar, lateralidade também, né? Tá vindo um pouco de lateralidade. Eu tenho um gap aberto. Gaps abertos, como vocês sabem, são magnetos em lateralidades, então o mercado pode vir, fechar esse gap, né? E depois voltar para a movimentação de lateralidade. Por enquanto, né? Não tem estrutura de baixa. Por quê? Porque os pivôs aqui, né, esse aqui está sendo, na verdade, a primeira, né? Primeira movimentação um pouco mais profunda, né? Que veio, né, depois do terceiro alvo. Primeira correção mais profunda, né? Com forte movimento, lateralidade. Forte movimento, lateralidade, mais movimento de alta. E aí aqui está sendo a primeira demonstração dos vendidos, né, de participação, que foi de muita realização de lucro ali na região do terceiro alvo e do fechamento do gap. Tá? Aqui, né, você está vendo, né, uma pequena lateralidade e a partir daqui, né, você ainda pode ter um pouco mais de lateralidade e vai ficar mais fácil uma tendência de baixa se a gente vê aqui uma possibilidade de microcanal ou, né, o mercado vir pelo menos deixar um gap de média, deixar um topo, né, para depois, né, ter uma possibilidade de correção um pouco maior. Algo como aconteceu aqui, tá bom? Tá mais fácil descer? Tá. Média móvel de 200 está passando aqui em cima, tá? Então ainda não é uma tendência de alta. Quando que fica realmente mais fácil ter uma tendência de alta? Quando o mercado conseguir trabalhar acima da média móvel de 200 aqui nos 60 minutos, beleza? Então para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Estou um pouco gripado, né? Então a voz está saindo um pouco diferente aí. Então pro vídeo de hoje era isso.
Bons estudos a vocês aí. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço, valeu, até mais.